Olá, seja muito bem-vindo aqui no canal Alexandria. E a nossa aula de hoje vai ser Renascimento Filosófico. Ou seja, nós vamos trabalhar com o Renascimento, escola filosófica, que de fato teve um papel crucial para o desenvolvimento da filosofia moderna. Então, praticamente tudo que temos de filosofia moderna passou aqui, alguma característica vai ser tirada deste Renascimento filosófico. Ok? Antes de mais nada, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para que você receba todas as aulas que eu postar aqui neste canal Alexandria. Tudo certo? E qualquer dúvida que você for tendo, que você tiver durante a minha aula, escreva aí, depois coloque nos comentários ou mande um e-mail para o nosso suporte para que a gente te responda e tire as suas dúvidas. Ok? Então vamos lá. Renascimento, aqui, cuidado, mas muito cuidado mesmo. Por quê? A minha aula aqui agora, ela não vai ser para falar da arte renascentista, mas da filosofia, de tudo que está por trás aqui. Vou deixar o link aqui das minhas aulas relacionadas à arte do Renascimento. Vou deixar porque eu dividi ela em 3 etapas, né? 300, 400 e 500. Aí eu vou deixar aqui o link da aula do 300, ok? Para que daí você consiga ter acesso a isso, ok? Caso você entrou nesta aula para receber aula sobre arte. Mas aqui nós vamos trabalhar com filosofia. Ou termine essa aula e depois vá para lá, beleza? Porque realmente é importante você saber a filosofia renascentista para daí compreender cada vez mais a arte. Ok? Então é o seguinte, dentro de um ponto crucial, em geral, assim, bem geralzão assim, eu gosto de dar um esquema aos meus alunos de que peguem a palavra carinho. Carinho. C-A-R-I-N-H-O. Carinho. A palavra carinho, ela vai te trazer as características principais e primordiais do Renascimento filosófico. Vamos lá então. Carinho. Separe agora, coloca assim, carinho. C. O que você vai colocar? Cientificismo. Ou seja, a linha deles, alguma das linhas, porque assim, isso é uma outra coisa que vocês vão ver aqui na aula. Eu vou trabalhar as 3 principais filosofias criadas durante o Renascimento. Então, o Renascimento filosófico ele não teve só uma cara, ele teve várias faces. Então, essas várias faces elas vão ser complementadas com o tempo, tá? Então, é só para vocês não se perderem em relação a isso, tá? Mas e aí? Se você está achando que uma bula de como foi a filosofia renascentista, vai ficar bem difícil. Então, o C vem de cientificismo, que é uma busca incessante pela ciência, o estudo dos cosmos, o estudo do universo, o estudo do corpo humano, da anatomia humana, das coisas, de como o mundo funciona, o porquê que as coisas acontecem. Em nenhum momento aqui se perde a fé ou vínculo, mas é uma preocupação mais direta para as coisas da natureza, para as coisas da ciência. O A de carinho, antropocentrismo. Enquanto no medievalismo Deus era o centro dos estudos, agora o homem é o centro, então tudo é conforme na regra do homem. Em que sentido? Como eu posso explicar? Vamos ser direto ao ponto. Enquanto as pessoas trabalhavam com a questão de Deus que afeta o homem, agora é o homem que afeta Deus. Ou o como que o homem é afetado a Deus. Então vamos deixar Deus lá, não que ele não existe, mas vamos deixar ele lá, tá quietinho. E agora a gente vai tentar entender um pouco o ser humano, como funcionam as suas coisas, aí pode juntar com a ciência no sentido da anatomia, mas também sobre o pensamento humano, a mentalidade humana, a psicologia, e por aí a gente começa a colocar o homem como o centro geral de todo o estudo. Beleza? A de antropologia. R de racionalidade, que tem vinculado à antropologia. Em que sentido? Racionalidade ou racionalismo, né? Razão. Tudo tem que ser explicado pela razão. A fé, ela não dá firmeza.
A fé é teórica, a fé não é prática. Então, para eles começam a enxergar a razão como solução de todos os problemas. E se aquilo argumento, ou se o argumento dado, se aquilo usado não tiver uma base racional, lógica, ela não é considerada real, ou ela também pode não ser considerada eficaz. Então, de fato, todos os argumentos para esses caras que vêm de um princípio de fé, eles não são argumentos válidos, ok? Ou não são argumentos fortes, tá? O I de carinho, individualismo. Enquanto lá no medievalismo tu vai ter um cooperativismo maior, até por conta dos feudos, até por conta de uma igreja católica que trabalhava com essa questão cooperativa, coletiva. Agora você vai focar um pouco no homem como um ser só. Eu sou bom, eu preciso ser bom, essa arte é minha. Então, eu vou trazer o exemplo da arte, como você deixei o link aqui para vocês irem lá, dar uma olhada. O que vai acontecer aqui? Um exemplo que eu gosto de dar que exemplifica bem isso. Na Idade Média, os pintores não assinavam as suas obras, porque a obra é de quem encomendou ou para quem é, que normalmente era a igreja. Então, é para Deus. Então, para que eu vou assinar uma obra que não é para mim? E quando fosse para o outro, um outro ser humano, também não assinava, porque a obra é dele, é para ele. As obras, elas eram, de fato, assim, algo para o outro. Agora não fui eu que pintei, então tem que ter a minha assinatura, porque a minha técnica, o meu estudo, a minha dedicação, a minha qualidade que levou essa grandiosa obra ficar linda, magnífica e maravilhosa. Professor, podemos colocar aí que um egocentrismo nesse individualismo? Sim, o egocentrismo vem como uma resposta a essa ideia de individual, tá? Ela vem como uma consequência. Eu não estou querendo dizer que esse individualismo é um individualismo ruim. Eu só estou querendo dizer que aqui também começa a ideia da especialização na mão de obra. É aqui que você vai ter a ideia de o homem olhar para si e enxergar suas potências, até onde a minha potência alcança, quais são as minhas melhores potências, e para eu transformar isso em ato, né, futuramente. Então, o ser humano começa a olhar mais para as suas potências. O N de carinho simboliza naturalismo. Natural. Tudo natural. Puxando um pouco para a ciência. Eles vão trazer um pouco do aspecto da natureza humana e da natureza biológica. O estudo das árvores, o estudo das plantas. É aqui que você tem um avanço consideravelmente alto de estudos de remédios, né, vamos dizer assim, medicamentos naturais. É aqui que você começa a compreender mais como a natureza afeta o ser humano. Quando eu for falar um pouco das linhas mais específicas, eu vou citar um pouco isso. Mas, em geral, eles trazem esse ponto crucial aqui. Qual? Quando o ser humano ele se depara com uma natureza, ele começa a querer entender o porquê que a árvore nasce. Agora que a ciência deu uma avançada, se tornou possível estudar isso. Né? Então essa é a ideia. Começou a ser palpável a ideia de eu realmente conseguir compreender a complexidade que seria o estudo da chuva, da planta, enfim, de toda a natureza. Então, por isso que se tem o naturalismo também. O H, o humanismo. O H de carinho simboliza o humanismo. O ser humano se torna o centro, como já foi falado no antropocentrismo, mas o humanismo é muito mais complexo. Provavelmente eu vou ter uma aula só de humanismo, tá? Por conta de ser mais profundo, aí ter um caráter mais profundo. Vou trazer mais alguns escritos filosóficos de cada humanista. Mas o humanismo, ele não é ruim para a fé, assim como ele também não é ruim para o homem, se for muito bem equilibrado, o que é raro.
porque não é tão direto. Ok? O humano, só para trazer um aspecto mais resumido, o humanismo nesse ponto seria colocar o ser humano como cerne de toda a linha de pensamento. Ok? Como assim? Eu vou colocar o sentimento humano como algo de fato mais importante para ser estudado. Eu preciso compreender a empatia, eu preciso compreender essas questões mais voltadas a lidar com as pessoas. Eu não tenho que fazer para Deus, eu tenho que fazer porque eu quero ser bom, bem. Sem olhar a Deus em si, né? Ou seja, eles querem trabalhar, vamos trazer esse aspecto, né? Coisas de virtudes, mas sem ter um aspecto transcendental em cima delas. Para vocês entenderem um pouco daí também sobre esse ponto, pode ser também visto na minha aula de Ética das Virtudes, para você se aprofundar um pouco também, para você entender um pouco mais a Ética das Virtudes, o quanto veio da Idade Média, e olhando para esse aspecto humanista. Ok? Enfim. E o O é o otimismo, né? Que seria tudo pode ser bom, tudo pode ser melhor. Aqui também surge a ideia da utopia, as coisas, ideias utópicas surgem para as pessoas quererem um bem melhor, um mundo melhor, dá para melhorar, dá para melhorar. Isso é bom, mas também é perigoso, pode ser ruim, no aspecto filosófico mesmo, né? Essa é a diferença de filosofia e ideologia. Esse é o ponto. Essa é a diferença de filosofia e ideologia. A filosofia, ela trabalha com a realidade. A ideologia trabalha com as possibilidades de um fim. Então, a filosofia ela é aplicável. A ideologia ainda não sabemos. Tá? Então, podemos colocar então, professor, que as ideologias começam a surgir por causa do renascimento filosófico? Não posso dizer que essa foi a intenção do renascimento filosófico, mas também não posso dizer que não. Faz um sentido de que a consequência desse renascimento filosófico tenha sido a criação de ideologias. Ok? Então, essas são as características do Karim. Mas, professor, quais são as 3 linhas criadas? As grandes linhas de pensamento da filosofia renascentista. A primeira delas é uma mistura de platonismo, com hermetismo, que seria uma ideia de neoplatônica, né? Mas hermetismo, o que seria isso, né? O hermetismo é uma linha alquimista, esotérica, do conhecimento dos cosmos, do macrocosmos como microcosmos, e, enfim, todas essas questões relacionadas à astrologia, enfim, tudo é fruto do hermetismo. Eu também tenho uma aula de hermetismo gravada, ok? Então aí você pode clicar no link aqui que eu vou colocar na ponta, para que daí você acesse esta aula, ok? Enfim, essa é a primeira linha, é uma linha mais esotérica, é uma linha mais das ligações secretas do mundo dos cosmos com a ciência, cientista, do Karim, né, o cientificismo, da ciência com o ser humano, como o universo pode intervir no ser humano. Não estou querendo dizer que tudo isso é certo ou errado, né? Eu estou querendo dizer assim que é aqui que surge essa preocupação de como que a energia da Lua pode afetar o comportamento humano, enfim, essas coisas. Essa é uma primeira linha do renascimento filosófico. A segunda, nós vamos ter a questão da vida ativa, que seria a questão política. Nessa ideia aqui é onde vai surgir as ideias do estudo dos estados, depois vai vir um absolutismo, vai vir a ideia política mais aplicável. Vamos colocar aqui uma filosofia social, uma filosofia que, vamos trazer, se preocupa com a liberdade, que se preocupa com a verdade no sentido constitucional. Então você vem com uma ideia um tanto mais racional. Então a primeira, que é aquela neoplatônica com o hermetismo,
ela é uma ideia mais ilusória, ela é um pouco, quase uma ideologia, ainda não é, mas é mais uma crença, vamos dizer assim, mítica, assim, né? A segunda já é mais pé no chão, já trabalha mais sobre o convívio da humanidade, qual seria um sistema perfeito ou bom para a sociedade funcionar perfeitamente, da melhor maneira. Então seria uma linha mais política, ok? Podemos colocar Maquiavel aqui? Sim, podemos colocar Hobbes, poderíamos colocar Guilherme de Ockham até mesmo, tá? Enfim, quando nós trabalhamos com a terceira linha, puxa um pouco do hermetismo? Puxa. Mas vamos lá. E aí nós temos uma terceira linha, que ela é o homem como artífice, como princípio do seu próprio destino. Seria aqui, de fato, o humanismo, né? A alquimia pode estar vinculada aqui? Sim, pode. A busca de entender o como o ser humano ele é o centro do universo. Olha aqui, antropocentrismo. Também podemos dizer isto. O como que o ser humano busca ser um protagonista da história, o como o ser humano busca ser emergente, ele busca ser participativo da sua própria história e da história do outro. Enfim, seria uma questão mais cultural, seria uma questão mais dos costumes, de como eu crio isso e tudo mais. Um ponto interessante aqui, vai surgir o que aqui, nessa terceira linha? A parte mais comum do que nós conhecemos do Renascimento filosófico, que seria a ideia de conjunto social misturado com técnicas práticas de trabalho e ao mesmo tempo nas pinturas. Com tudo isso funcionando ao mesmo tempo. Essa terceira linha ela explode no século XVI, né? Que daí eu coloco como Cinquecento, eu sempre coloco esse termo, né? Tem até uma aula de Cinquecento artístico, mas aqui é filosófico. Porque, cara, o século XVI vai estourar ciência, reforma protestante. Cara, vai ser algumas batalhas navais ali no mar Mediterrâneo, grandes navegações, descobrimentos na América. Gente, o mundo no século XIX estava o caos. Puro suco do caos. Então, quando você pega essa realidade, essa linha que surge dando tiro para todo lado. Então, por isso que essa terceira linha é uma mistura de política com técnica, com esoterismo, e aí vai gerando tudo isso, o povo vai aderindo a isso e vai seguindo. Alguns aderem só a uma parte, outros a outra, enfim, aí vai crescendo. Essa efervescência cultural vai acabar levando o enfraquecimento da teologia. Então, essa terceira linha ela vai trazer críticas à questão religiosa, à instituição como igreja. Aí temos a Reforma Protestante para mostrar isso, porque eles criticavam muito o papel do Papa. Enfim, essa terceira linha ela vai trazer essa mistura toda. Então, o renascimento filosófico seriam essas características, esses princípios, e que vão afetar qualquer filosofia moderna que vier daqui para frente. Às vezes, um vai pegar uma ou outra característica somente, como racionalismo, como humanismo, como otimismo, e por aí vai, e criando suas próprias linhas filosóficas aí para frente, que nós vamos aprender em outras aulas. Ok? Ficou alguma dúvida? Coloca aqui nos comentários ou manda um e-mail para nós. E eu te agradeço imensamente por ter ficado até o final dessa aula. E eu te espero daqui a pouco, na outra aula do canal Alexandria. E outra coisa, não se esqueça de curtir essa aula também, que isso incentiva cada vez mais as nossas postagens de aula por aqui. Até mais, meu povo!